Chamo-me Jorge Lacão, é assim o meu nome conhecido publicamente, embora o meu último apelido seja Costa, Jorge Lacão Costa. Ao falar do meu nome, ocorre-me uma pequenina explicação até para o facto de não ser conhecido pelo último dos apelidos. Quando entrei na escola primária, o professor passou a designar-me por Jorge Lacão, com a explicação de que o Lacão era um apelido mais invulgar e, portanto, seria mais facilmente distinguido pelo nome em relação ao nome mais comum de Jorge Costa. E assim passei a ficar, desde a escola primária, conhecido por Jorge Lacão, nome que depois foi sendo o modo da minha identificação ao longo da minha vida pessoal e da minha vida pública. Eu nasci no ano de 1954, em setembro de 1954, na freguesia da Lagoa do concelho de Porto Alegre. Nasci à boa maneira tradicional, numa casa particular, segundo os meus pais me contaram, como é evidente, acompanhado por uma parteira da aldeia. Vivi os meus primeiros meses na freguesia de Alagoa e depois transitei, dado o trabalho dos meus pais, para o município do Gavião, igualmente no concelho de Porto Alegre. Mas das minhas boas memórias são as memórias de poder regressar à aldeia, à casa dos meus avós, quer do lado materno, quer do lado paterno, eram agricultores tradicionais, e as minhas alegrias das férias escolares, naquela década de, eu direi, do início de 60, quando comecei a tomar mais consciência de mim enquanto miúdo, e à medida que ia crescendo, era acompanhar os meus avós na atividade agrícola. Gostava imenso de os acompanhar nos trabalhos do campo, e isso ainda hoje me deixa uma enorme nostalgia desses tempos, porque, de certa maneira, essas raízes profundas ficaram profundamente entranhadas em mim. Eu vivi muito da minha vida ativa no Ribatejo, mas as minhas raízes profundas estão no Alentejo e ainda hoje as sinto em mim profundamente. Na verdade, a minha infância foi passada dentro de uma padaria. E era muito apelativo muitas vezes chegar da escola e entrar na padaria e estar a sair uma fornada de pão do forno, fornos a lenha, com lenha de esteva, que tem um cheiro extraordinariamente significativo. E retirar um pão a sair do forno, quentinho, tostadinho, e nada de mais saboroso do que barrado com manteiga e comido ali à boca do forno. Essa bela experiência eu tenho. No final da escola primária, os meus pais fizeram uma opção. Ou eu poderia ou não poderia continuar a estudar feita a 4ª classe. Os meus pais decidiram transitar da Vila do Gavião para a cidade de Abrantes, já uma cidade do Ribatejo, mas que era contígua ao Gavião. E aí entrei naquilo que antigamente, antes do 25 de Abril, claro está, eram as antigas escolas comerciais e industriais, para tirar o curso do comércio. E foi efetivamente esse o meu primeiro ciclo de estudo, tirar o curso de comércio na Escola Industrial e Comercial de Abrantes. A minha vida foi muito marcada, já nessa fase, na fase, portanto, da minha adolescência, por um episódio que vou relatá-lo aqui, mas marcou muito o meu posicionamento, talvez daí para o futuro. O meu pai era padeiro e, como a vida, já nessa altura, certamente muito mais difícil do que aquela que é hoje em dia, o meu pai trabalhava de noite, como é próprio da atividade profissional que desempenhava, mas saindo de madrugada
da padaria, onde fazia, digamos, o seu trabalho, e a fazer venda de pão ao domicílio. E essa, digamos, era uma segunda forma de encontrar algum complemento do orçamento para a sustentação da família. Ocorre que, numa determinada altura, o meu pai adoeceu com uma gripe profunda e foi atacado de uma dificuldade completa de, num determinado dia de manhã, ir fazer a distribuição domiciliar do pão. Ficou em casa, ficou de cama e aconteceu esta coisa singular. O meu pai foi levado pela polícia, que chegou a casa, tiraram-no da cama e levaram-no detido para o posto da polícia. Eu estava na altura num pequeno encontro de jovens adolescentes promovido pela paróquia em Abrantes. E minha mãe dirigiu-se à casa paroquial onde esse encontro decorria, chorando e dizendo para mim, miúdo que tinha por altura 12 anos de idade, vieram prender o teu pai. E eu fiquei, como podem imaginar, uma criança em que a mãe lhe diz a chorar, vieram prender o teu pai, o que é que aconteceu? Afinal, o que tinha acontecido é que o meu pai tinha sido denunciado por estar a fazer uma greve, por não ter ido fazer a distribuição domiciliar do pão, foi preso, apesar de estar doente, porque supostamente estava a fazer uma greve. Eu recordo-me de ter entrado, a correr, a criança um bocadinho desvairada no posto da polícia, aos gritos, onde é que está o meu pai, onde é que está o meu pai? O meu pai estava sentado num banco isolado, numa pequenina sala, exatamente suposto de ser um subversivo por, apesar de estar a arder em febre, não ter ido fazer a distribuição do pão ao domicílio. Eu conto esta história muito pessoal, muito familiar, porque ela, de certa maneira, marcou toda a minha vida. O sentimento da injustiça, o sentimento da perseguição e o sentimento da discriminação social. Foi talvez a partir daí que eu ganhei uma certa consciência, não direi imediatamente política, mas certamente social, daquilo que era o significado da desigualdade e da discriminação na relação entre as pessoas. Estávamos, como é bem de ver, numa fase da vida do país, estou a falar da década de 60 do século passado, em que ainda não se vislumbravam os alvores da liberdade que vieram a ocorrer com o 25 de abril de 1974. Voltando um bocadinho atrás, ao meu percurso, depois de ter feito o curso comercial, tendo eu uma manifesta vontade de poder continuar os meus estudos, consegui então fazer uma transição para o setor liceal. O liceu tinha acabado também de ser inaugurado em Abrantes e isso facultou à minha família suportar a minha transição para o liceu, onde efetivamente depois tirei os últimos anos, o 6º e o 7º ano do liceu, que dariam acesso à universidade. Durante esse período liceal, muito marcado já por esta história que acabei de contar da minha adolescência, eu procurava estar ligado com aquelas atividades que poderiam contribuir de alguma maneira para melhorar as condições de vida das pessoas e tinha até esta singularidade. Eu lembro-me de sair dos bancos da escola, ainda no período da escola industrial e comercial, e muitas vezes vinha direto a uma alfaiataria. Para quê? Para ficar a ouvir, deliciado, as histórias contadas pelo alfaiate, o Sr. Manuel Pereira Dias de Abrantes, que era na altura a cara da oposição ao regime. Curiosamente, aquilo que nós podemos dizer um self-made man, que tinha ganho por si próprio uma consciência política apurada, que era subscritor de revistas e jornais que na altura não tinham grande circulação, o Jornal República, a Seara Nova, por exemplo, o Tempo e o Modo,
E era através da leitura desta imprensa, digamos, mais exigente e das histórias do alfaiate Manuel Dias que eu fui ganhando depois também alguma consciência política. À parte para dizer que esta pessoa que eu estou aqui a referir veio a ser mais tarde deputado à Assembleia Constituinte, o que faz bem também a prova do contributo que aquele homem na oposição tinha tido também à escala da sua terra para a transição democrática. No 6º e 7º ano do liceu, envolvido como gostava de estar nas atividades associativas, acabei por ficar, digamos, na incumbência de presidente da chamada Associação de Estudantes. Fizemos algumas coisas singulares naquele tempo, coisas que nem hoje, muitos anos envolvidos desde o 25 de Abril, seriam eventualmente admissíveis nas nossas escolas. Dou um exemplo. Com a conivência do reitor na época, e vale a pena realçar isto, porque o próprio reitor do liceu se manifestou disponível para encarar este tipo de atividades, a associação que eu presidia estabeleceu um entendimento com o reitor, como disse, para que pudesse haver um delegado de turma a acompanhar as reuniões de professores. E mesmo nos momentos em que os professores se reuniam para dar as notas aos alunos, havia um representante da turma para poder sustentar o ponto de vista dos alunos no momento da atribuição das notas. E isto foi uma experiência singular que acabava por responsabilizar os próprios alunos delegados de turma numa atitude construtiva na defesa dos seus colegas e, sobretudo, daqueles que tinham posições mais vulneráveis. Naquela altura, no período das atividades de finalistas, organizámos um sarau em Abrantes que, na ocasião, estou a falar do ano de 1973, ficou memorável. Ficou memorável pela seguinte razão: ensaiámos uma espécie de teatro inventada por nós, um bocadinho ao estilo vicentino, em que procurávamos levar a palco a figuração de figuras da época e, ao estilo vicentino, fazendo a valoração das figuras que mereciam, digamos, ser realçadas e aplaudidas e, em contrapartida, levando para a barca do inferno aquelas que mereciam a nossa condenação. Havia, na altura, um tema incontornável para os jovens do meu tempo. Era o tema da guerra colonial. Ocorreu-nos inserir nessa figuração uma crítica à situação que se vivia com a guerra colonial. Como é que fizemos isso? Conseguimos, havendo uma unidade do Exército em Abrantes, um quartel, que nos facultassem o acesso à gravação de uma metralhadora a disparar. Vejam bem como nós conseguimos obter do oficial do quartel, naquela época, a permissão para, na carreira de tiro, nos deixarem gravar uma metralhadora a disparar. Obtendo aquele som, pudemos utilizar aquele som numa montagem que exibimos na referida peça de teatro por nós, digamos, concebida, em que figurávamos uma situação de crítica à guerra colonial, surgindo em palco um conjunto de jovens ao som da metralhadora e a cair em palco, com uma voz em cor, assim um bocadinho ao estilo do coro grego, assumindo algo do seguinte género: metade do mundo está morta, vai morrer a outra metade. E esta figuração de crítica muito radical, porventura, à guerra colonial, valeu um enorme impacto na cidade, naquela época, mas levou a que tivéssemos que reproduzir numa segunda sessão, no Teatro São Pedro de Abrantes, uma segunda representação daquela peça. Conto isto pelo seguinte: em termos nacionais, tínhamos um único canal de televisão, como sabemos, uma televisão oficial, a RTP, mas que tinha na altura um programa juvenil. E terá chegado, não sei por que vias,
ao conhecimento de quem dirigia esse programa a informação de que tinha havido uma peça de teatro por alunos do Liceu de Abrantes que tinha dado muito êxito local. E o programa juvenil, que era realizado pelo Alfredo Tropa e tinha como jornalista, que estava a dar, aliás, os seus primeiros passos, a jornalista Maria Elisa, deslocaram-se a Abrantes para fazer uma recolha de reportagem relativamente àquela iniciativa. Efetivamente fizeram-na, mas recordo-me muito do Alfredo Tropa se ir rindo à medida que procurávamos reproduzir o que tinha acontecido naquele evento, tendo eu percebido que o conteúdo, digamos, era insuscetível de ser passado num programa de juvenil numa televisão do antigo regime. Ainda assim, disse-nos, fiquem atentos, nos próximos 15 dias não virem nenhuma emissão televisiva sobre isto, é porque não foi possível. Efetivamente, passou o tempo, não houve nenhuma emissão na televisão, mas chegou um telegrama dirigido ao Liceu de Abrantes. E o telegrama dizia apenas 400 golpes. Aparentemente era um telegrama enigmático do Alfredo Tropa. O que é que isto no fundo significou? Significou uma analogia com um filme do François Truffaut daquela época, exatamente chamado 400 golpes, e que era uma denúncia da censura relativamente à atividade cinematográfica. E o Alfredo Tropa aproveitou aquele título para, no fundo, transmitir que a censura tinha cortado completamente aquela reportagem feita em Abrantes e que nada daquilo poderia sair em televisão. Passou mais alguns dias, estávamos no final do período escolar e o reitor chamou-me ao seu gabinete. Senhor reitor, diga lá o que é que pretende de mim. Sabes, era para te dizer o seguinte: acabou de sair daqui, do meu gabinete, uma brigada da PIDE. Vinham para te levar. E eu fiquei, como podem imaginar, assustadíssimo, porque quando o reitor do liceu informa um aluno dos seus 18 anos que tinha chegado uma brigada da PIDE para o levar, alguma coisa estava a ser muito séria. E, naturalmente, perguntei ao reitor, e então porquê é que não me levaram? O reitor, com muita bonomia, vá, senta-te aí que eu vou-te contar. E então contou-me a história. Os senhores da PIDE queriam-me levar para uma delegação que tinham no entroncamento, porque eu estava suspeito de um conjunto de atividades subversivas, entre as quais se envolvia precisamente a história que acabei de contar, entre outras. E disse, então porquê é que não me levaram? Bem, não te levaram porque eu disse aos homens que se te levassem a ti, também tinham que me levar a mim, porque aquilo que a Associação de Estudantes foi fazendo com o meu conhecimento e, portanto, também com a minha autorização. E, portanto, se tu eras culpado de ter feito o que fizeste, eu era culpado por te ter deixado fazer o que tu fizeste. E assim, lá os fui convencendo que não te podiam levar, porque também tinham que me levar. E eu fiquei absolutamente abismado com a coragem do reitor do liceu naquela época. E depois ele acrescentou-me ainda mais uma passagem que também me apraz muito recordar aqui. Olha, e disse-lhes mais uma coisa. Como estamos no final da época, vem aí o período dos exames. E então o que eles fariam era, levavam-te a ti, levavam-me a mim, mas eu como reitor tinha que fechar a porta do liceu e este ano não iria haver exames para mais ninguém. E foi assim que os homens foram embora, sem incomodar o reitor, porque isso seria porventura demasiado escandaloso, e também sem me incomodarem a mim naquela circunstância. E assim chegou ao fim o meu período de experiência liceal. Transitei depois para a universidade. Quando estava precisamente neste período de transição, do liceu para a universidade, o então presidente da Câmara Municipal de Abrantes chamou-me ao seu gabinete. E chamou-me ao seu gabinete para me avisar de que estavam com o olho em mim, que eu tivesse muito cuidado com o que ia fazer para a universidade,
porque daquela vez tinha escapado relativamente ao que tinha andado a fazer até àquele momento, mas que se fosse para a universidade voltar a ter um comportamento igual àquele que tinha tido lá em Abrantes, dessa vez não escaparia e que levasse isto em muita consideração. Ao mesmo tempo avisando-me, não envergonhes os teus pais. E os meus pais, em relação aos quais eu tinha o maior dos orgulhos, até pela história que acabei de contar da minha adolescência, jamais, digo eu, se sentiriam envergonhados pelas atividades que o filho tinha, que no fundo eram atividades de busca dos objetivos da liberdade. E foi assim que mesmo antes do 25 de Abril eu fui ganhando, digamos, esta vocação intervencionista e esta vontade de poder dar aquilo que poderia dar de melhor para aquilo que hoje poderíamos chamar a causa pública. Chegou o 25 de Abril e com isso chegou a liberdade, chegou a legalização dos partidos políticos. Eu passei a ter então uma atividade política e também partidária e uma grande experiência daquilo que foi a implantação da democracia naqueles tempos subsequentes ao 25 de Abril. A política fazia-se de uma maneira muito pedagógica. Porquê? Porque era necessário levar a mensagem às populações. Fazíamos de uma maneira muito intensa sessões de esclarecimento. Não se fazia ainda a política que se faz hoje através dos canais de televisão, mesmo ao nível das rádios, o espectro radiofónico era muito mais limitado, obviamente, daquele que é hoje em dia, e era através do contacto direto com as populações que se fazia a transmissão da mensagem política. Não havia praticamente na zona de Abrantes e na zona do Ribatejo, na zona em que eu podia ter, digamos, alguma atividade no âmbito territorial respectivo, não havia povoação onde não levássemos a mensagem política através das sessões de esclarecimento. Era a altura em que se enchiam as salas da Casa do Povo, as salas das escolas primárias, as salas de alguma entidade associativa existente, porque as pessoas estavam evidentemente sedentas de acorrer, digamos, às novas mensagens que a vida política e a vida partidária tinha para levar a cada um. E foi assim que, com os meus 20 anos e 20 e poucos anos, fui desenvolvendo então uma atividade política mais intensa. A determinada altura, houve um grande comício na zona do Ribatejo, em que o partido em que eu, entretanto, tinha passado a militar, o Partido Socialista, se apresentou para uma grande iniciativa de demonstração não apenas daquilo que o PS tinha para propor à escala nacional, como aquilo que também era a visão já internacional do Partido Socialista, que nesse aspecto sempre foi um partido, digamos, profundamente europeísta. E nesse comício tinha como convidado especial, além do secretário-geral do PS, o Dr. Mário Soares, uma grande figura da social-democracia europeia, infelizmente mais tarde falecido por um assassinato absolutamente terrível, Olof Palme, um grande dirigente socialista sueco. O comício foi um comício com grande participação popular e havia que encontrar também um jovem que pudesse fazer a intervenção em nome da juventude e, como a mim, fazer, digamos, essa intervenção nesse comício. Foi aí que se deu, digamos, um contacto mais estreito entre mim e o Dr. Mário Soares. A partir daquela altura, estabelecemos uma relação e, através de outros contactos de figuras do Partido Socialista, na zona do Ribatejo, um grande dirigente do Partido Socialista, António Reis, na zona de Coimbra, um outro grande dirigente do Partido Socialista, Manuel Alegre, através da convergência de contactos entre um e outro, e depois também do Dr. Soares, como acabei de explicar, fui convidado para assumir a chefia do gabinete de imprensa do Partido Socialista. E aconteceu esta coisa singular. Eu estava a tirar o curso de Direito em Coimbra, na Universidade de Coimbra, na faculdade,
Orgulho-me de dizer isto, talvez com um bocadinho de prosápia a mais. Era na altura, creio eu, o melhor aluno da faculdade, estava no 3º ano da faculdade, mas tenho sido convidado para vir desempenhar estas funções para Lisboa, posto-me aqui um problema e agora como é que eu vou conciliar a continuação dos estudos com o desempenho deste convite. Aceitei o convite, mas como me sentia muito ligado à Faculdade de Direito de Coimbra, os últimos 2 anos do meu curso continuei a tirá-los em Coimbra, mas como voluntário. E assim, esses 2 anos, não foram 2 anos, foram mais do que 2 anos, porque a fase final do curso demorou mais tempo a chegar até à última das cadeiras do curso, porque eu, entretanto, ia conciliando a atividade que passei a ter em Lisboa, não tendo abandonado a continuação do curso na Faculdade de Direito de Coimbra. Bem, e portanto abriu-se uma nova página na minha vida, um contacto com um mundo bastante diverso daquele que tinha tido até então, o mundo da imprensa. Era tudo então muito diferente ainda do que entretanto é nos nossos dias, mas a vida política também teve os seus momentos extraordinariamente difíceis e extraordinariamente críticos. Atravessei alguns desses momentos numa relação já mais próxima com o centro da vida política partidária, e alguns desses momentos foram bastante críticos. Permito-me recordar aqui que num desses momentos, que atravessou, aliás, uma crise muito significativa do Partido Socialista naquela época, se criou uma grande dúvida sobre os caminhos que o regime político português deveria traçar. Estávamos numa fase de transição da democracia. Recordo que a democracia, a seguir ao 25 de Abril, após a aprovação da Constituição de 1976, teve ainda um período transitório em que as Forças Armadas tinham um papel no próprio regime através do Conselho da Revolução, e estávamos a chegar a uma fase em que haveria que discutir o que se deveria passar depois do fim do período transitório do Conselho da Revolução. E havia perspectivas diferentes. Eu, para simplificar talvez um pouco, digo que 2 teses porventura estiveram em confronto. Uma tese que entendia que o regime devia evoluir numa lógica mais presidencialista, portanto com um reforço da componente presidencial do regime, e uma tese mais parlamentar que entendia que a democracia pluralista deveria ter como eixo predominante precisamente a valorização do pluralismo na sociedade portuguesa. O Dr. Mário Soares era adepto desta segunda tese, a tese de que a transição deveria dar lugar a uma sociedade em que a lógica civilista e a lógica da alternância democrática deveria prevalecer no regime democrático português. Estava nessa altura na oposição, tinha perdido eleições e, portanto, o Partido Socialista era um partido de oposição nessa altura. O país tinha sido governado pela AD, primeiro sob a presidência de Sá Carneiro, e depois do trágico acidente de Sá Carneiro, que o vitimou, o acidente do avião de Camarate, sucedeu-lhe na presidência do governo o Dr. Francisco Balsemão. E foi na vigência do governo do Dr. Francisco Balsemão que se deu uma importante revisão constitucional, aliás, a primeira revisão constitucional em 1982, que teve como principais protagonistas precisamente Mário Soares e Francisco Pinto Balsemão. E do entendimento entre estas 2 personalidades se superou o tal período de transição do regime, tendo consolidado alguma coisa que ficou genericamente designada pelo regime semipresidencialista português, mas onde a componente parlamentar do regime saiu reforçada relativamente aos entendimentos da época. Isto, que é contado assim de uma maneira linear, teve, na altura, uma controvérsia muito significativa, atravessou a vida dos partidos, implicou algumas crises de superação difícil,
mas contribuiu, a meu ver, decisivamente para a estabilização do regime democrático. Bom, e foi pouco depois dessa experiência que eu pude acompanhar muito de perto, mas mais como observador e menos, obviamente, como protagonista, que, entretanto, cheguei à Assembleia da República. Fui eleito deputado em 1983 e fui eleito precisamente pelo Círculo de Santarém, que era o círculo onde eu estava territorialmente inserido, a partir justamente de Abrantes, como expliquei através desta trajetória, e assim cheguei eleito deputado, como referi, pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Tem uma pequena história engraçada, se me permitem, gostaria de deixá-la aqui testemunhado. Eu, nessa ocasião, era já não o chefe do Gabinete de Imprensa do Partido Socialista, mas chefe de gabinete do Dr. Mário Soares. E, num determinado dia, entrei no gabinete, o Dr. Mário Soares, como sempre fazia, estava a redigir uma das suas muitas intervenções e eu interrompi-o e disse: ó Mário, nós tratávamos desta forma mais coloquial. Ó Mário, eu venho aqui dizer-lhe uma coisa que certamente não vai gostar, mas olha, eu venho aqui comunicar-lhe que tive alguma reflexão sobre o que é que gostaria de fazer na vida política e vou-me candidatar a deputado. O Dr. Mário Soares parou, ficou a olhar para mim fixamente e diz-me assim: olha, não achas que é atrevimento a mais da tua parte? Quer dizer, como estás aqui ligado comigo, achas que estás bem apadrinhado e, portanto, contas comigo para te pôr a deputado. E eu respondi-lhe: não, ó Mário, não é disso que se trata. Eu venho aqui dizer que me vou candidatar a deputado e nessa matéria peço-lhe duas coisas: compreensão por deixar de ser seu chefe de gabinete e não se meta no assunto, porque a única coisa nesta matéria que eu lhe peço é que não se meta no assunto. Então não me meto no assunto como? Porque eu, entretanto, fui eleito pelas bases do Partido Socialista no Distrito de Santarém, no Círculo de Santarém. E, portanto, como fui eleito pelas bases, a única expectativa que eu tenho para poder realmente oficializar a candidatura é que o Secretário-Geral do Partido Socialista não o impeça. Portanto, eu não me venho a pedir para me apadrinhar, só lhe venho a pedir que me faculte a possibilidade de deixar de ser o seu chefe de gabinete. E ele diz-me: pois, já viste a vida que nós temos? Andámos aqui estes anos, que estávamos na oposição naquele momento ainda, a treinar para que depois me pudesse acompanhar na experiência governativa. E é nesse exato momento que tu te vais embora. Mas a verdade é que nós tínhamos já passado por muito naqueles anos e ficámos amigos, estávamos amigos e assim ficámos amigos para o resto das nossas vidas. Eu vim então eleito para deputado à Assembleia da República e aqui encetei, digamos, um novo percurso. Tinha, obviamente, entretanto, acabado o curso e, apaixonadamente, como eu sempre procurei fazer quando me envolvia nos projetos em que estava envolvido, atirei-me de corpo e alma à tarefa da representação parlamentar. Não era todo fácil, porque cheguei ao Parlamento e os meus colegas deputados acharam que seria bom terem, digamos, um recém-chegado com algum sangue na guelra, como é a própria idade que tinha, metido na direção do grupo parlamentar. E, portanto, colocaram-me na direção do grupo parlamentar. Ao mesmo tempo, sendo deputado eleito por Santarém, que é um distrito imenso em termos territoriais, com 21 concelhos, e procurando ter essa conciliação, a minha vida era uma vida extremamente absorvente entre, digamos, a representação territorial, portanto, a ligação à população do ciclo eleitoral que me tinha eleito, e aqui a função na direção do grupo parlamentar do Partido Socialista, que foi, obviamente, uma grande experiência. Isso obrigou-me no bom sentido da palavra, já se vê, a procurar acompanhar tão a par e passo quanto possível aquilo que era a vida política
da época e a representação do grupo parlamentar aqui no Parlamento. A vida parlamentar nessa altura era muito diferente daquilo que é hoje em dia. O regimento era também um regimento bastante diverso daquele que temos hoje. Era mesmo, num certo sentido, um regimento de regras completamente opostas às de hoje. Tentando exemplificar, quando uma matéria era inscrita na ordem do dia para ser debatida em plenário, não havia um tempo limite para a apreciação dessa matéria. O que quer dizer que cada grupo parlamentar podia inscrever para intervir na matéria os deputados que entendesse, que levariam essa discussão até à exaustão durante o tempo que fosse necessário. Isso levava, digamos, a uma espécie de excesso, porque havia matérias que se começavam a discutir num determinado dia parlamentar e às vezes levavam a semana inteira com o mesmo tema que antes que o tema pudesse ser dado como esgotado. Havia, portanto, um debate político-parlamentar intensíssimo ao nível do plenário, porventura com excesso. Eu recordo-me que, por exemplo, num debate altamente crítico dessa época, estávamos a discutir a primeira versão de uma lei de segurança interna para o país. Nessa altura, eu faço uma intervenção e tive depois intervenções de outros deputados relativamente à intervenção que eu tinha acabado de fazer. Para dar um exemplo em concreto sobre isto, um grupo parlamentar como o do Partido Comunista, que tinha na altura cerca de 40 parlamentares, todos eles, a cobertas figuras do regimento, se inscreveram para me fazer perguntas. Imagine-se o que era responder às perguntas de cerca de 40 deputados. E depois, todos eles puderam inscrever para a réplica. E depois eles todos puderam voltar a inscrever para o protesto. E muitos deles ainda se inscreveram subsequentemente para defesas da honra. O esgotamento de todas estas figuras levou a que eu me recorde de ter estado em debate cerca de 5 ou 6 horas em sequência. Isto hoje, em plenário, era completamente impensável. E o que acontece hoje em dia é exatamente a figuração oposta do que acabei de escrever. Entrou-se numa situação regimental em que os tempos em plenário são extraordinariamente delimitados no período de intervenção e em que cada tema também tem um período global para poder ser apreciado, sendo que, posteriormente a isso, se passará para o tema seguinte. Qual é o resultado, em contraponto do que acabei de escrever, qual é o resultado do que se passa hoje? Enquanto, nesta fase de experiência parlamentar anterior, tínhamos um excesso de controvérsia no plenário, hoje temos uma míngua de contraditório, porque a competitividade entre os partidos políticos com assento parlamentar é imensa, cada um deles normalmente tem a sua iniciativa para defender sobre a mesma matéria em agenda, inscreve-se para intervir sobre ela, mas como os tempos são delimitados, faz uma intervenção e esgota. Vem o outro, faz uma intervenção e esgota. E assim sucessivamente. O que quer dizer que não temos contraditório suficiente para poder haver uma tomada de consciência suficiente da natureza daquilo que está em causa na apreciação em cada momento. E qual é o resultado? É que entramos numa espécie de intervenções parlamentares que são bandeiras, que são muitas vezes meramente declaratórias, que são tribunícias, mas que não são suficientemente estruturadas para permitir um confronto de ideias, apenas mais para poder dar lugar a uma lógica propagandística. E temos aqui, portanto, um problema no inverso da primeira experiência que eu tive como parlamentar. Se de um lado tínhamos um excesso
de intervencionismo por cada tema, porventura agora temos temas a mais e uma diminuição de esclarecimento a menos por cada um dos temas que importará tratar devidamente. É esta necessidade de equilíbrio que, a meu ver, nós precisamos de ter na vida de qualquer Parlamento, porque é muito importante que as pessoas olhem para os trabalhos parlamentares, olhem para os trabalhos parlamentares e possam compreender o que se passa neles, qual é verdadeiramente a natureza das ideias que estão em confronto, qual é verdadeiramente o tipo de projetos que se disponibilizam para apresentar ao país para responder às suas questões fundamentais. E, portanto, com isto retiro uma ilação. A vida dos parlamentos é uma vida em dinamismo permanente. Umas vezes com mais êxito, outras vezes com menos êxito, mas o Parlamento é um lugar da democracia absolutamente incontornável e absolutamente indispensável. O problema está, a meu ver, hoje em dia, como é que se consegue garantir que as instituições cumpram as suas missões em condições de credibilidade suficiente para poderem ser respeitadas pelos cidadãos em geral. Creio que esse é um desafio dos nossos tempos, creio que essa é uma situação das mais difíceis com que as democracias parlamentares estão confrontadas e elas têm aqui um desafio novo que porventura não existia nos tempos em que eu entrei na Assembleia da República. É aquilo que resulta das novas tecnologias, do proliferar das redes sociais e de uma espécie de pretensão de que a lógica da democracia direta e a lógica da democracia plebiscitária poderá superar as necessidades da democracia e da importância da democracia representativa. Eu tenho para mim que sem a intermediação da democracia representativa não haverá políticas suficientemente consolidadas, suficientemente amadurecidas e sem isso nós corremos sempre um sério risco de corrermos atrás das ilusões, daquilo que hoje em dia se designa pelas lógicas do populismo fácil, e quando entramos na lógica do populismo fácil, entramos também na lógica das lideranças demagógicas. E não há maior risco para a democracia que é a do triunfo das lideranças demagógicas quando comparadas com aquelas que verdadeiramente se revelam como lideranças capazes de interpretar os interesses mais profundos do Estado. Temos uma democracia na encruzilhada, é esse, a meu ver, o grande desafio dos tempos que correm. E perante estes desafios, porque a vida não para, eu que tive uma experiência parlamentar alargada, a determinada altura chegou o momento em que eu entendi também que tinha cumprido o meu papel na vida política ativa e deixei justamente o mandato parlamentar e procurei uma vida de cidadão, digamos, mais recatada. Ao fim de 40 anos de vida pública intensa, achei-me, de alguma maneira, no direito de procurar encontrar para mim próprio essa vida mais recatada. Para mim e também para as pessoas que me estão mais próximas. E depois um outro aspecto que quero lembrar a seguir. Porque quando se vive uma vida política intensa, as coisas não são fáceis. Não foram fáceis para mim, porque simultaneamente à vida política propriamente dita, também achei que deveria ter o meu enraizamento profissional na sociedade. Tirei o curso de Direito, exerci, em certa altura, alguma advocacia, fui professor numa universidade durante bastantes anos e tudo isto significou uma enorme exigência de vida pública e de compatibilização com outros aspectos da vida profissional e da vida pessoal. Isto tem custos. Tem custos para, muitas vezes, a relação que temos com as pessoas que nos são mais próximas. Eu tenho 2 filhos, aqui há dias,
Um deles, em vésperas do seu casamento, não deixou de, com alguma ironia, me cobrar essa falha de presença que um pai ultra ocupado teve em relação, às vezes, ao acompanhamento mais pessoal. E dizia-me ele: sabes, pai, nunca tiveste tempo para me ensinar a fazer o nó da gravata. E vejam bem como esta pequena ironia muitas vezes nos pode calar no fundo do coração. Quando um filho nos chama a atenção que não tivemos tempo para lhes ensinar a fazer o nó da gravata, nós somos obrigados a refletir sobre se fizemos tudo o que deveríamos ter feito em certos momentos da nossa vida. E é por isso que tudo aquilo que tem a ver com, muitas vezes, uma atitude de julgamento do exterior para a vida de cada um daqueles que estão na vida pública, de uma forma voraz, de uma forma que é, quantas vezes, implacável, não leva suficientemente em conta que todos nós temos uma dimensão humana, que todos nós somos pessoas comuns também, no outro lado da vida, e que é muito importante também que isso possa ser levado em consideração, porque a vida política não deve ser feita por super-homens, a vida política deve ser feita por pessoas normais, que possam, na sua normalidade, representar as pessoas comuns. É este entendimento que eu levei muito da minha vida pública e que procurei também traduzir, sempre de forma escrupulosa, nas várias funções que exerci. Ao longo do meu mandato exerci funções diferentes: presidentes de comissões no Parlamento, vice-presidente da Assembleia da República noutra circunstância, membros da direção do partido político a que pertenço, membro do Governo, umas vezes como secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, noutra circunstância como Ministro dos Assuntos Parlamentares, mas sempre com uma preocupação. A preocupação era que, no dia em que deixasse a vida política, a deixasse com a mesma atitude com que entrei nela. Eu costumo dizer que, muitas vezes, é mais fácil entrar no palco do que saber sair do palco em condições adequadas. E a minha preocupação foi poder sair do palco com a mesma consciência tranquila com que entrei no momento em que entrei. Creio que devo a mim próprio a satisfação de poder dizer que cumpri esse meu, digamos, requisito pessoal. Tendo passado, portanto, a uma vida mais afastada da voragem ativa política, como referi, a certa altura fui convidado para uma outra missão. Foi constituído, no início de 2000, uma associação de antigos deputados à Assembleia da República. A AEDAR, assim designada, a Associação dos Ex-Deputados à Assembleia da República. Esta associação tem uma singularidade. Ela é composta por parlamentares oriundos das diversas correntes de opinião e das diversas correntes partidárias. Pessoas que, no exercício dessa função, se confrontaram muitas vezes arduamente em defesa das suas posições partidárias próprias, conciliam-se hoje em dia na Associação dos Ex-Deputados, não para fazer a continuação do proselitismo partidário, mas para poderem conferir com a sua experiência e com a sua dedicação cívica e com o seu empenhamento de cidadania ativa a um concurso para que o seu contributo para uma sociedade pluralista, para uma sociedade de tolerância, para uma sociedade de paz, para uma sociedade de liberdade e de consideração mútua, possa continuar a prevalecer ao nível daqueles valores fundamentais que devem estruturar uma democracia e um Estado de Direito democrático. E foi na Associação dos Ex-Deputados da Assembleia da República que encontrei, digamos, mais um modo de ocupar alguma parcela da minha vida com a presidência desta associação, mandato que tenho desempenhado em 3 anos de mandato, que, aliás, por coincidência, vão chegar proximamente ao seu término. E é aqui também uma outra maneira de contribuir para
esta maneira cívica de estar na vida, a de procurar, com a convergência de pontos de vista doutrinários e ideológicos diferentes, fazer a convergência para dar testemunho em favor da qualidade da democracia, para dar testemunho em favor daquilo que pode ser o contributo e a experiência pessoal de cada um para dar ou poder transmitir esse legado às novas gerações, e é esse o propósito com que temos vindo também a trabalhar nos últimos anos. Nós vivemos numa sociedade aberta, ao contrário daquela sociedade que eu testemunhei naquele meu tempo de adolescência, nos meus tempos de juventude, em que a sociedade era extremamente fechada e em que as formas de participação cívica eram muito mais limitadas. Hoje em dia, através de modalidades várias de associativismo, os jovens podem naturalmente dispor dessas ferramentas de participação na vida social em geral de forma muito mais disponível. Muitas vezes, essa experiência associativa, para quem tem vocação, digamos, nesse tipo de intervenção, leva ao compromisso político mais efetivo. E aí se coloca a questão de como poder participar ativamente na vida dos partidos políticos. É indispensável que não haja um corte geracional naquilo que é a possibilidade de cada geração chegar à vida dos partidos políticos. É um grande desafio. É um grande desafio para os próprios partidos políticos, porque eu reconheço que há dificuldades no que diz respeito à interação dos partidos políticos com a sociedade civil em geral. Há sempre uma tendência para quem está dentro de uma organização fazer prevalecer a posição que tem em relação àqueles que, estando de fora, ou desejam aproximar-se ou desejam chegar pela primeira vez. É um desafio que também está colocado aos partidos. A política hoje não se faz da mesma maneira que se fazia no passado. Quando eu falava das sessões de esclarecimento, do porta a porta, de uma maneira muito direta, essa modalidade, atenção, não pode ser afastada, porque a relação humana da pessoa com a pessoa é imprescindível ao bom fundamento da política. Mas, por outro lado, há outros instrumentos e outros mecanismos, como é óbvio, das redes sociais, dos canais de televisão num parâmetro muito mais aberto, que permitem outras formas de comunicação, outras formas de passar a mensagem. Mas os partidos têm que procurar encontrar o ponto de equilíbrio. Se me pergunta se eu sou capaz de identificar com facilidade esses pontos de equilíbrio, eu também não sou capaz de os identificar com facilidade, porque creio que é um desafio que está colocado a todos nós, os que estão dentro dos partidos e os que não estão dentro dos partidos. Uma coisa eu sei, se houver um divórcio significativo entre o que é a vida de um partido político e o que é a vida da sociedade em geral, a consequência a prazo será sempre muito prejudicial para a saúde das instituições democráticas. Esse é o ponto fundamental. Mas, entretanto, eu diria, mas também não sejamos completamente pessimistas. O pluralismo democrático na sociedade portuguesa hoje em dia é real. Basta olhar para o número de partidos políticos que hoje estão representados no Parlamento português para compreender que a acessibilidade à vida política é muito possível através deste pluralismo partidário. O problema maior, porventura, pode estar naquilo que são os partidos tradicionais, naqueles partidos que foram os partidos charneira na construção da democracia, porque é a esses que está colocado o desafio dos riscos do envelhecimento. E são esses partidos em especial que têm que fazer, a meu ver, uma profunda reflexão sobre o modo como se rejuvenescem, facilitando e incrementando o acesso às novas gerações. É um problema que tem que ser posto e que naturalmente terá a resposta que eles entenderem que deve ser dada. Relativamente àquilo que eu penso sobre o sentido do aprumo, eu recordava há pouco o desafio que de alguma maneira sentia para mim próprio relativamente à imagem que dei da entrada no palco e da saída do palco. É muitas vezes mais fácil entrar, ter uma espécie de êxito circunstancial,
do que depois de um certo percurso poder sair com orgulho íntimo do trabalho que podemos fazer e da relevância que esse trabalho pode ter repercutido na vida dos outros. E ao mesmo tempo com o sentimento de que se pode ter a consciência tranquila do dever cumprido. Há um pensamento recorrente que muitas vezes vem ao meu espírito e que é este pensamento singelo: não há nada de mais belo na vida do que o céu azul por cima de nós e a consciência do dever cumprido. E ainda hoje, muitas vezes, eu olho para o céu e me sinto congratulado por a vida me poder dar ainda expectativas de a poder viver por o tempo que tiver que poder ser, mas com a referida consciência tranquila. Na verdade, não há nada de mais belo no mundo do que a consciência do dever tranquilo, e é essa consciência que eu desejo transportar dentro de mim até ao resto dos meus dias, que espero que ainda possam vir longínquamente. E aqui tem, de alguma maneira, aquilo que pode ser o roteiro sintetizado da experiência de uma vida pública, de uma vida parlamentar, de uma vida política e de uma vida de compromisso cívico, que é aquilo que mais me apraz realçar na conclusão deste meu testemunho.